Oi pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre fatorial. O que é o fatorial? Vamos lá. Por exemplo, um número como o 4 e um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação vai ser o que vai fazer a gente identificar aquele que é o fatorial disso, tá? É como, por exemplo, essa simbologia. Quando você vê... Ai, não dá pra ver. Aqui. Quando você vê o 4 com uma barrinha embaixo sobre o 2, você sabe que isso é uma fração. Então, como é uma nova operação dentro da multiplicação, o fatorial, a gente vai representar ela com um ponto de exclamação, tá? E o que isso significa? Significa que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É sempre um número que tá no ponto de exclamação vezes um anterior vezes o anterior, até chegar no 1, tá? Então, por exemplo, 3 fatorial. O que seria o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Mas é bom a gente lembrar de uns casinhos especiais. Como que seria o 1 fatorial? Seria 1, porque ele já chegou no 1, que é o limite. Então, a resposta do 1 fatorial é ele mesmo, tá? E o 0 fatorial? Porque aqui, vocês perceberam que a gente não chega até o 0? Então, o que seria o 0 fatorial? O 0 fatorial, ele é 1, sempre, tá? É bom lembrar dessas duas regrinhas, que o fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. Então, agora, a gente vai começar número binomial. Eu primeiro vou passar a teoria e depois a gente vai para a prática, porque é a vida. Sempre precisamos da teoria primeiro e depois a gente vai para a prática. É sempre assim, N e P. Ele é um parênteses com N e P. Não façam um tracinho aqui no meio achando que é fração ou alguma coisa do tipo, porque isso tá errado, tá? É esse N flutuando em cima do P mesmo, é a vida, tá? E a fórmula que você vai ter que decorar mesmo é N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Isso aqui parece, tipo, ferrou, não vou saber fazer a prova. Mas quando você vai fazendo exercícios, você vai vendo que isso aqui não é tão difícil, que você vai fazendo mais automático. Então, por isso que eu indico vocês treinarem bastante, porque com o tempo vocês vão pegar a prática, tá? Então, por exemplo, o número de cima é 3 e o número de baixo é 1. O que seria o 3, 1? Tá vendo que quem tá no lugar do N é o 3. Então, em cima vai ficar 3 fatorial, certo? Porque é N fatorial, a fórmula. N menos P, o de cima menos o de baixo, 3 menos 1 dá 2, fatorial, vezes o P fatorial, que é o de baixo, 1 fatorial. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai fazer assim. Isso não seria 3 vezes 2 vezes 1? A gente vai abrir ele como 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial não é 2 vezes 1? Então, não vai mudar nada. A gente só tá abrindo porque 1 fatorial é 1, né? 1 vezes 1 vai ser sempre 1. E 2 fatorial a gente mantém. O que acontece quando eu tenho um número em cima da fração e um número embaixo da fração iguais? A gente pode cortar. Então, sempre vai ter, quando a gente usar essa fórmula, a gente vai poder fazer essa abertura até o meio para poder cortar embaixo. Você pode fazer ela inteira? Pode abrir ela inteira? Pode. Como que seria? Vamos lá. Tem que dar o mesmo resultado, né? 3 vezes 2 vezes 1. Embaixo ficaria 2 vezes 1 vezes 1 aqui do 1 fatorial. 3 vezes 2 dá 6, certo? Igual a 6 dividido por 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Embaixo aqui tem que dar 3 também. Como a gente cortou o 2 fatorial com 2 fatorial, sobrou quem? O 3, que é a nossa resposta. Então, viu? Você pode multiplicar tudo de cima e dividir pelo tudo multiplicado de baixo. Mas fica mais fácil quando você abre e vê o maior número daqui de baixo para você poder cortar com o de cima, entendeu? Seja malandro. E aí você consegue cortar ao máximo e sobrar menos conta para você fazer e ficar mais rápido. Mas se você tiver dificuldade, abra o fatorial inteiro e resolva. Precisamos lembrar também de outras propriedades, como por exemplo, se eu tiver um número N aqui em cima
e o 0 aqui embaixo. Isso é possível? Isso é possível. Qualquer número aqui em cima, que embaixo tiver o 0, o resultado vai ser 1, sempre. Então, 1 sobre o 0. 1, 0. Qual vai ser a minha resposta? 1. Se fosse 2, 0, seria 2 a resposta? Não, seria 1 também, tá bom? Outro exemplo também. Se for NN, por exemplo, 2, 2. Qual seria o meu resultado? Seria 1 também, tá? Isso a gente pode aplicar naquela fórmula lá que a gente fez antes na folha e vai dar esse resultado, tá bom? É só para ficar mais prático. Todo número em cima que for igual ao número de baixo, o resultado vai ser 1, tá bom? Vale lembrar essas regrinhas. Então agora a gente vai para o triângulo de Pascal. Agora a gente vai para o triângulo de Pascal, que a gente vai usar um pouquinho, bastante aqui no fatorial. Por exemplo, começa aqui no 0, 0, depois vai pro 1, 0, depois vai pro 2, 0, depois 3, 0 e assim por diante. Aqui vai ter 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, como eu acabei de falar. Aqui embaixo vai aumentando os números, tá? Como aqui não tem o que aumentar, a gente vai deixar 0, 0 mesmo. Aqui tem o que aumentar. Eu posso deixar 1, 1. Eu não vou poder colocar 1, 2, porque o número de baixo não pode ser maior do que o de cima. O de cima sempre vai ter que ser maior. Então, aqui é o máximo que eu posso chegar. No de baixo, onde que eu posso ir? 2, 1 e 2, 2, certo? Não posso ir mais porque 2, 3, o 3 estaria maior e não pode. Então, aqui tá vendo que tá fazendo sempre vai ter uma regra? Ele sempre vai, quando o n de cima é igual ao n de baixo. 0, 0, 1, 1, 2, 2. Ele sempre para quando o de cima é igual ao de baixo. Aqui ficaria 3, 1, 3, 2 e o último 3, 3. E ele vai formar um formato de meia pirâmide, assim. E aí a gente precisa saber uma coisa. Lembra que eu falei que sempre que o n de cima for igual ao n de baixo, o resultado vai ser 1? Aqui no caso, 0 está igual a 0, então aqui o resultado vai ser 1. E aqui, o 1 de cima está igual ao 1 de baixo, o resultado vai ser 1. Aqui, o 2 de cima está igual ao 2 de baixo, 1. 3 de cima está igual ao 3 de baixo, 1. Aqui, toda vez que o número de baixo fosse 0, o que eu falei como que é o resultado? 1. Então, aqui é 1. Aqui, 0 embaixo, 1. Aqui, 0 embaixo, 1. E esses do meio, como que eu faço para resolver? Vou ter que usar aquela formulinha? Você pode usar a formulinha, não estou te proibindo de usar a formulinha. Pode usar. Mas existe um macete. Ele fala que a soma dos dois de cima, sempre da esquerda para a direita, dá esse de baixo. Então, vamos lá. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 tem que dar 3. E 1 mais 2 dá 3 também. Então, você consegue construir o triângulo de Pascal tanto com a fórmula quanto com esse macetinho de esquerda para direita, o de baixo da direita, tá? E aí é bom lembrar essas regrinhas aqui do 1, senão você não vai conseguir montar. E, por exemplo, se ele te pedir a soma de uma linha inteira, tá? Vamos supor a linha, essa seria a linha n igual a 2. Por que n igual a 2? Tá vendo que os números de cima, que é o n, estão todos iguais? Não vai aparecer em outra linha o 2 em cima, porque essa é a linha do n igual a 2. Essa seria a linha do n igual a 1. Essa é do n igual a 0. N igual a 0, n igual a 1, n igual a 3. Tá bom? Aqui a gente tá vendo mais com o binômio, certo? Vamos tirar o binômio e vamos deixar só o resultado, que é o que importa pra gente. É que é bom a gente saber os binômios pra poder montar. Porque sem um binômio você não vai... Não sei que você decore do 0, 0 até o infinito e além. Ele diz que vai cobrar até o 5, 5, se eu não me engano, mas também é difícil, vai que você dá um branco na prova, você sabe montar. Tá bom? Então é importante a gente saber os binômios e qualquer coisa que der branco na prova, você usa a fórmula ou então o macetinho. Mas vamos pegar só o resultado aqui. Deu 1, o primeiro resultado, o segundo resultado deu 1, 1,
o resultado deu 1, 2, 1. Aqui deu 1, 3, 3, 1. Tá? E aí a gente vai dar uma olhada nessa primeira linha. Essa primeira linha, ela é 1, certo? Essa segunda linha, se a gente somar os dois elementos dela, dá 2. Se a gente somar essa aqui, dá 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Se a gente somar essa linha, dá 3 mais 3, 6, 7, 8. Então, concorda comigo que esse aqui é o 2 elevado a 0? Sempre dá um número elevado a 0. Esse aqui seria o 2 elevado a 1. Esse seria o 2 elevado a 2, porque 2 vezes 2 dá 4. E esse seria o 2 elevado a 3. Então, por exemplo, ele te pediu... Aqui no caso, esse aqui seria da linha que o n é igual a 0, certo? Lembra? Vamos voltar aqui. Em que o n é o número de cima, então o n igual a 0. A segunda linha seria do n igual a 1. Então, n igual a 1. Essa seria do n igual a 2 e n igual a 3. Tá vendo que o número que a gente está colocando aqui é o número do expoente que está no 2? Então, se, por exemplo, qual é a soma da linha em que n é igual a 7? A gente sabe que a resposta é o... Opa, o que eu fiz aqui? A gente sabe que a resposta é 2 elevado a 7. E eu preciso resolver isso? Não, a matemática deixa a gente deixar dessa forma. Só dele saber que você sabe essa propriedade. Então, gente, eu acho que esses são os mais importantes que vocês precisam saber. Daí tem também soma da diagonal, soma da coluna, que é bom vocês estudarem, mas eu não vou explicar aqui porque senão vai ficar mais confuso do que já deve estar na cabeça de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. E é isso. Depois eu vou gravar a aula de binômio de Newton e aí eu vou postar o mais rápido possível, tá bom? Um beijo, boa prova e até a próxima. Tchau!